Muito bem, seguimos então para o quinto painel do dia. Aguentem firme aí, e ainda vem coisa boa. A prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade nas companhias. Para nos apresentar o resultado da pesquisa da Renner, elaborado antes de apresentar o relatório de sustentabilidade, foi incorporado, portanto, o CBPS 01 e 02, assim como também vamos ter comentários práticos sobre a confecção desse primeiro relatório já publicado. Eu tenho a satisfação de convidar para esse painel como palestrante o Alexandro de Lima Tavares, gerente sênior de controladoria e controles internos das lojas Renner, a quem eu aproveito aqui para parabenizar ele e toda a equipe da Renner por ontem ter sido uma das 6 companhias destacadas no segundo prêmio ANEFAC de Boas Práticas ESG. Então, mais um título aí para servir de exemplo para outras tantas companhias. E, como debatedores, então, convido o Eduardo Flores, que é o coordenador técnico do CBPS e membro do CPC, a Maria Paula Cantus, que é chefe de análise ESG e temáticos do Santander e também membro da Comissão de Valuation Setorial com ESG da PMEC Brasil. Para moderar esse painel, eu convido o Maurício Olambari, sócio-líder de sustentabilidade da PwC Brasil, a quem eu já passo a palavra, por favor, Maurício. Perfeito, Haroldo. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Uma satisfação falar com vocês em um momento tão especial, né, para nós, em relação à preparação dessas informações de sustentabilidade das companhias, nos novos padrões do ISSB. O Brasil tem tido um protagonismo e um pioneirismo muito grande nessa agenda, com os primeiros relatórios que foram publicados sendo reconhecidos como referências globais para as outras companhias, não só no Brasil, mas no mundo, que estão avaliando adotar esse painel. E aqui nós conseguimos aí juntar nesse painel uma composição especial e que reflete participantes extremamente importantes do ecossistema dessa agenda. Então, como o Haroldo comentou, o Alexandre vai trazer a pesquisa, mas também vai trazer insights práticos do processo de preparação desse primeiro relatório da Renner. Temos também o Eduardo, que vai trazer todo o seu conhecimento das normas, a evolução regulatória, qual que é a percepção dele em relação a essas primeiras informações que já foram publicadas. E, por fim, a Paula, que vai trazer a perspectiva do usuário dessas informações e, de fato, de que forma as informações já estão sendo úteis para a avaliação das companhias, mas também o que ainda pode ser aprimorado com o que vem pela frente, já que a gente ainda está numa fase, obviamente, inicial dessa implementação. Então, acho que aqui, para começar o painel, e nós vamos trazer o Alexandre com o caso da Renner, acho que teve uma iniciativa bastante interessante, né, Alexandre, numa pesquisa que vocês fizeram até prévia em relação ao relatório que foi preparado, para capturar um pouco das expectativas dos usuários das informações e, de fato, poder entregar um relatório que fosse o mais próximo possível, né, para atender adequadamente essas partes interessadas. Então, eu passo para você, Alexandra, para contar um pouquinho para a gente essa história, fazer uma apresentação sobre essa pesquisa e depois aí nós vamos debatendo isso que você vai trazer para nós, tá bom? Tá bem. Obrigado, Maurício. Obrigado, Haroldo, aí, pelas considerações e também pelo convite aqui de estar participando aí do painel junto com os demais colegas aqui. Falando então... Não, ainda não. Falando então da pesquisa, né? De fato, a gente teve uma preocupação, né? Nesse primeiro reporte, uma vez que, dado que a gente não tinha um modelo, né, definido, no período de preparação aí do relatório, a gente ainda não tinha nenhum relatório divulgado, né? E a gente sabe que a preparação ela começa bem antes, né? Então a gente começou esse trabalho aí um ano antes da divulgação, né? Que foi em julho deste ano, e a gente já precisava ter uma diretriz clara de como que ia ser a construção, a estrutura e o formato de apresentação desse relatório. E ao mesmo tempo, nós não gostaríamos de nos basear só nas nossas percepções, né? E a gente achou importante consultar o público, né?
clientes, os usuários dessas informações, para que a gente pudesse ter certeza se nós estaríamos indo na direção correta. Então, acho que o primeiro disclaimer aí, antes de mostrar a pesquisa, é que é uma pesquisa, né, gente? Então, ela serviu como um direcionador, a gente sabe que é uma amostra aí, que traz aí percepções de públicos distintos, e eu acho que essa diversidade de público ajudou, né? Porque nós pegamos aí vários perfis diferentes, né, de respondentes, justamente para a gente poder realmente perceber o que era a expectativa, né, desses primeiros relatórios. Então, gostaria que, quando vocês analisar os resultados aqui que vamos apresentar, pudessem fazer essa avaliação, porque isso vai depender de cada empresa, né, e de cada contexto de negócio. Então, aqui é um resultado amostral, né, e que pode servir, né, para algum input, serviu para nós, né, e o nosso relatório foi bem fiel ao resultado dessa pesquisa, e a gente espera que isso possa, na avaliação das empresas, né, servir como algum input, né, fazendo as devidas avaliações aí de cada caso, né. Então, eu vou subir aqui a pesquisa para a gente já poder compartilhar os resultados. Então, foram o objetivo de atender às expectativas, né, do público sobre o primeiro relatório. E o primeiro aspecto aqui que a gente já traz, né, é sobre a questão do perfil, né, desses respondentes. A gente levantou essa pesquisa ao longo do final do ano de 2024 e ela foi até acentuada mais, principalmente com o público de investidores e analistas de mercado, mais agora no primeiro semestre de 25, quase que na véspera ali da nossa divulgação, ali entre março e maio, também a gente teve uma parcela importante de respondentes, né? Porque nós costumávamos ir compartilhando essa pesquisa à medida em que participavam dos eventos, de palestras, e isso foi se construindo aí ao longo desse período aí, né? Final de 2024 e início de 2025. Então, ela é relativamente recente, e a gente percebe aqui, né, um total de respondentes, né, de 163, no qual a gente tem aqui investidores, acadêmicos, membros de associações de classe, analistas de mercado, preparadores, membros de conselho, comitês, entre outros, né? E uma coisa que a gente percebe, né, é que a gente teve se a gente somar aqui investidores e analistas, né, um total de 27%, né, de respondentes aqui nessa frente, que a gente achou importante, né, porque o relatório visa, né, trazer informações mais direcionadas, né, para analistas e investidores, usuários, né, de informações financeiras, né. Então, a gente fez todo um trabalho aí junto à PMEC, entre outras entidades, para que a gente pudesse capturar qual que era a expectativa desse público, né, do ponto de vista de formato de relatório. Um outro público importante aqui são membros de conselho, né, e comitês, né, que a gente também procurou circular e buscar aí quais eram as percepções, né, o que eles entendiam importante, não só, né, dos nossos comitês, da Renner, do nosso conselho de administração, que também contribuiu muito. Foi importante também pegar percepções, né, de outros membros aí de mercado, né? E, por fim, o preponderante aqui na pesquisa foi os acadêmicos, né? A gente sabe que a gente participou ali de vários eventos aí em academias, em universidades, e esse tema, né, tem sido muito, muito ativo dentro da academia. Então, é muito importante pesquisadores que estão também falando e estudando muito a norma, trazerem também suas percepções, e foi o maior público aí respondente dessa pesquisa, né? Se a gente vai agora pelo aspecto da familiaridade, né, com as normas, a gente pergunta, né, qual que é o nível de familiaridade deste público, então, em relação às diretrizes do S1 e S2. E aí, se a gente pegar e analisar aqui a questão do muito familiar ou moderadamente familiar, nós percebemos um percentual de 53,9%, 54%.
dá para dizer que nesse momento, né, que a gente conseguiu fechar a pesquisa, né, já em 2025, nós capturamos um público já bem familiarizado, né? O que é de esperar, né, também, dado a essa jornada aí que começou em 2023, com as regulamentações e também com a resolução da CVM, de que houvesse realmente esse aumento, né, do ponto de vista de conhecimento e familiaridade das normas. A gente também já capturou em outras pesquisas da Abrasca, a própria Deloitte também apresentou uma pesquisa, e Bracon, que realmente havia, né, muitas empresas fazendo diagnóstico já, né, ao longo de 2024. Então, acho que isso já começa a se capturar do ponto de vista de familiaridade e conhecimento, né, sobre as diretrizes, né? Então, acho que isso também foi um fator importante, o que também torna essa pesquisa aqui até mais qualificada, né, uma vez que o público está mais conhecedor sobre o tema, né? Depois disso, a gente já começa a entrar numa esfera, né, de modelagem do ponto de vista assim de como que nós vamos pegar as percepções, né, desses usuários em relação ao formato do relatório, a sua linguagem, né? Então a gente perguntou qual que seria, pegando referências de relatórios já existentes e já consolidados, né? Qual que seria o nível de linguagem que os usuários esperariam para este novo relatório. E aí perguntamos, muito parecido com nota explicativa, né? Mais parecida com relatórios de ESG, sustentabilidade, ou com release, relatório de administração, ou outro documento, né? Caso fosse o caso, né? Então a gente percebe aqui que tem uma preponderância aqui sobre relatórios de ESG e sustentabilidade. Mais à frente, nós vamos conectar esse resultado aqui com uma outra pergunta, que nós vamos entender que essa resposta aqui acaba ela se conectando com um modelo de visualização desses relatórios de sustentabilidade que é mais dinâmico, né? Então, nós entendemos que esse formato aqui não necessariamente é um formato que é para ser igual a um relatório de sustentabilidade, até porque a gente sabe que são públicos, né, diferentes, né, os usuários finais, e que eles têm características próprias que se mesclam um pouco com um relatório de IDF e também um release. Então, dá para perceber aqui que nós temos uma preponderância, mas que não necessariamente é para que seja igual. E isso vai ser entendido melhor na outra pergunta, que a gente tem um resultado que nos conecta com isso. Mas o ponto é que é para ser uma coisa, né, que não seja tão engessada e que possa, né, ter uma linguagem clara, né, para que essa narrativa dessas informações elas possam ser bem entendidas, né, pelo público, né? Então acho que isso aqui nos ajudou bastante para a gente poder definir o formato do nosso relatório. E aí depois aqui a gente já perguntou sobre, ainda no quesito de linguagem e clareza, como que os usuários avaliavam a importância de um glossário para termos técnicos, né? E a gente perguntou, olha, indique 1 para não importante e indique 5, né, para extremamente importante. E aí a gente percebe, né, que foi preponderante aqui, tem 4 e 5 aqui, mais de 90%, dizendo que achava importante. E como que a gente interpreta isso, né? Pelo fato de ser um relatório, né, que ele acaba trazendo uma conjunção, né, de termos técnicos, tanto do ponto de vista, falando aqui na adoção antecipada, mais focada no S2, de termos, né, técnicos voltados para clima, por exemplo, assim como tem um outro mundo, né, de informações financeiras. Né? Então, faz sentido, né, que esses usuários, né, diversos possam entender como importante até esse amadurecimento e o entendimento dessa nova linguagem de termos, ter um glossário para auxiliar o entendimento do relatório e, ao mesmo tempo, a gente não se estender muito explicando cada termo, que não é o objetivo do relatório, né? Então, o glossário acaba sendo mais prático e isso aqui contribuiu para que a gente pudesse decidir realmente se iríamos colocar ou não e no final nós colocamos, né? Próximo slide, a gente
pergunta, então, sobre o formato, né? E aqui que essa pergunta, essa questão aqui se conecta lá com aquela anterior sobre o formato dos relatórios de sustentabilidade, né? Então, aqui foi também vencedor aqui um formato mais interativo em PDF, que é muito comum, né? Nos relatórios de sustentabilidade, relatório anual, a gente ter links, a gente ter um relatório em PDF mais interativo, fazendo aí correlações com outras informações complementares, né? Então a gente percebe que esse formato é o mais desejado, né? Para que também esse relatório acabe não ficando muito extenso, né? Com termos que ou já estão publicados ou já tem um link específico que pode trazer informações complementares se for o desejo do leitor. Então, isso também foi bem importante e acabou sendo um modelo que nós adotamos, né? E depois, quanto ao local de publicação, né? Porque também tinha muitas dúvidas, assim, onde é que nós vamos colocar esse relatório? Vai ser lá junto ao leque de demonstrações financeiras, vai ser junto, né, aos relatórios de sustentabilidade. Então, a gente fez essa pergunta para saber qual que seria o caminho mais natural para esses usuários, né, encontrar estas informações, né? E aqui, primeiramente, o site da empresa, fora a publicação que tem que ser feita na CVM, né? Mas o site da empresa, mas junto aos relatórios financeiros. E quando a gente percebe esse resultado, a gente consegue entender que faz sentido, né? Porque se a gente olhar o cronograma dos prazos de divulgação, ele vai acabar convergindo com a conjunção da divulgação junto com as DEPs, né? Então, naturalmente, né, eles vão ser gradativamente relatórios que vão ser divulgados no mesmo prazo. Então, passa a fazer bastante sentido, né, que eles estejam no mesmo local para que no site, né, para que possa ficar fácil a obtenção dos mesmos, né? E o outro aspecto também que foi bem importante e assim trouxe bastante trabalho assim do ponto de vista de a gente poder realmente se debruçar, né, nesse resultado aqui, que era qual que seria o tamanho do relatório, detalhamento e tal, né? Então, 67% respondeu que quer um relatório conciso, né, com links para informações mais detalhadas, que se conecta muito ali com aquele formato do PDF interativo, né? Teve uma parcela, né, de 32,52% que ainda desejava informações mais detalhadas, o que é natural também para os primeiros relatórios, onde tem também um amadurecimento dos leitores, né, em relação ao tema, e pode ser que esse público também deseje, né, informações mais detalhadas, como uma parte mais introdutória sobre esse formato de relatório. Mas a gente entende também que um relatório conciso ele vai atender a maior parte do público e os links pode suprir, então, talvez essas informações mais detalhadas que não são tão primordiais ali para atender o objetivo principal, né, do reporte. E depois a gente fez uma pergunta sobre conteúdos mais específicos, né, pegando assim, basicamente, a estrutura principal do relatório, a gente procurou enumerar e pedir para que os respondentes pudessem classificar isso num ranking de importância, né? E isso seria importante para a gente ver assim, se a gente estaria dando, né, a profundidade e o disclaimer correto, né, de cada capítulo de acordo com a expectativa que os usuários tinham sobre cada um, né, sobre cada um grande tema, né? Então, o ranking ficou aqui no aspecto de importância como estratégia de sustentabilidade sendo mais importante, né? E a gente percebe assim que isso faz bastante sentido, né? Porque todas as outras informações elas vão existir, né? À medida em que se tem uma estratégia né, no ar, né? Então, esse é um ponto aqui que foi o primeiro lugar, governança, né? Relacionada à sustentabilidade, metas e métricas, gestão de riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade. Então, a gente procurou usar isso aqui para nortear, né? Como que a gente estava dando a profundidade adequada para atender, né, esse grau de importância em cada capítulo. É evidente que as diferenças aqui da pesquisa sobre cada tema aqui não são diferenças relevantes, eles ficam tudo muito parecido, assim,
mas dá para a gente poder ordenar num entendimento lógico até de como que a gente iria distribuir esses capítulos, né, dentro do relatório. E, por fim, a gente tinha algumas perguntas abertas, né, na nossa pesquisa, que era justamente para ver, capturar, né, comentários gerais. Aqui a gente procurou fazer uma nuvem de palavras, concentrando as palavras-chave que veio nestas respostas, e aqui de aspectos específicos que eles esperavam abordar no relatório veio principalmente, né, a questão da estratégia da companhia, informações financeiras, quantificar riscos, né, alinhamento com a cultura. Aí que trouxe mais uma vez o reforço de linguagem simples, né? Foram os itens que tiveram mais ocorrências aí dentro da pesquisa, da pergunta aberta. E a última questão foi como que esse público pretendia usar essas informações, né, desses relatórios, né? Então, aqui teve aqui para análise financeira, para benchmark, para gestão de investimentos, para ensino, para pesquisa, para análise qualitativa e para tomada de decisão. Então, esses pontos aqui acabaram norteando, né, a nossa construção, né, do relatório e certamente assim nos ajudou a poder ter debates internos, né, junto com o time do projeto, bem produtivos. E quando tinha alguma bola dividida, assim, de opiniões, a gente tinha um resultado isento aqui, né, que poderia ser muitas vezes até o voto de Minerva, né? Até para você saber que isso nos auxiliou bastante, porque o nosso relatório, ao longo aí desse período de preparação, ele chegou a ter 47 versões. Principalmente isso ocorreu porque a gente teve uma participação ativa também da alta administração, dos comitês de auditoria, de sustentabilidade, do próprio conselho, né, dando sugestões, né, que foram bem práticas e que nós conseguimos aí complementar com o direcionamento da pesquisa, né? Não abriu o microfone. Obrigado, Alexandre, pela pesquisa. É muito interessante vocês terem feito todo esse processo, e não é à toa que o relatório ficou tão bom e acho que é aderente às expectativas do público. E eu vou aproveitar para emendar uma pergunta para você, uma coisa que nós discutimos bastante com as companhias, e é um ponto de interesse, até naquelas palavras-chave eu percebi ali que foi feita a menção para a questão da quantificação dos riscos, enfim. Eu queria te ouvir um pouco em relação a como é que foi esse processo, né, de identificação dos riscos e oportunidades, o que efetivamente deveria ir para o relatório, como é que você sentiu a recepção depois do relatório publicado em relação a essas temáticas. Acho que esse é um tema que gera bastante aí curiosidade e apreensão nas companhias. Você podia comentar um pouquinho que esse processo é fundamental na construção do relatório, correto? Depois dessa definição é que tudo as divulgações são em torno daqueles riscos e oportunidades eventualmente priorizadas. É verdade, Maurício. Esse era um ponto que nós já capturamos também pela pesquisa, que era um ponto chave, né, do relatório, né? Então, depois que a gente conseguiu entender qual que seria o formato, a gente já teria que começar a preencher, né, esses miolos de informação. E teve bastante debate internamente, né? E eu acho que foi muito saudável, né? Porque nós começamos a debater cedo, né? Então a gente começou já, à medida em que nós entendíamos as matrizes de risco, a gente começou a fazer então esse filtro, né? De quais os riscos que nós iríamos reportar. Isso a gente fez logo cedo, enquanto a gente já definia a materialidade financeira, que andava por um caminho, né? Já de definição, subindo aí para as aprovações, memorando técnico junto também com os auditores, nós, ao mesmo tempo, tinha uma outra frente que já avaliava as matrizes para a gente poder fazer o filtro de quais que seriam aqueles riscos potenciais, né, que nós iríamos submeter a uma modelagem financeira dentro de um critério, né? E até para saber se aquilo que a gente já vinha divulgando no modelo TCFD ia ter alguma coisa nova, ou até mesmo do ponto de vista da materialidade financeira, iria ter alguma alteração, né? Então, acho que isso também foi importante e foi uma fase, assim, bem crucial, assim, de a gente já trazer os auditores juntos
para que, à medida em que a gente avançava esse filtro ali de saneamento, digamos assim, dos riscos, que seriam foco ali de uma projeção, de mensuração financeira, a gente já ter esse debate, ter avaliação, escrutínio também do auditor, para que a gente não perdesse tempo, né? Que a gente pudesse ir sempre avançando dentro de um cronograma de divulgação. Isso foi bem importante, até porque também existe um entendimento, né, de que, olha, qual é o critério, né, e quais são os fatores, evidências que a gente tem que nos levam a isso. Depois disso vencido, né, a gente conseguiu já aprovar um memorando técnico para formalizar e até mesmo deixar pacificado dentro da companhia, né, inclusive no conselho, a nossa materialidade financeira da companhia para fins de mercado, né, não só para fim desse relatório, isso vale para a DF, vale para qualquer reporte a mercado. E então a gente subiu todas essas alçadas aí e definiu com clareza e procuramos ter um embasamento também interno para sustentar isso. E depois dessa fase a gente já começou a se debruçar, então, uma vez os riscos escolhidos, né, com as áreas de negócio que teriam mais impacto, né, e inclusive teriam até informações complementares para nos dar para a gente começar, então, a criar uma modelagem financeira, né? Então, acho que aí começa uma fase que é uma fase de criação mesmo, porque para te fazer uma projeção, tu tendo um racional, tu tendo uma modelagem, tu já tendo informações de métricas, fica mais fácil fazer projeção. A gente já faz isso em valuation, já faz isso para impairment. Agora, precisa entender qual que é a lógica, né? Qual que é o racional. E à medida que a gente começava a discutir sobre isso com as áreas de negócio, a gente também já trazia, né, o auditor para saber assim, olha, estamos pensando nessa modelagem por causa disso, disso, disso. Esses são os argumentos. Faz sentido? E aí a gente começou a fazer uma construção. Então, eu acho que passou por essa fase, né, de modelagem, e depois que a modelagem ela estava clara para alguns riscos, aí sim a gente começou a fazer o trabalho de mensuração financeira, de olhar o efeito de curto, médio e longo prazo, pegando premissas, né, que foram também usadas para a DF, então essa conexão é bem importante para a gente fazer a projeção usando a mesma WOC, usando as mesmas premissas de crescimento, né? Para a gente poder imputar aí dentro da projeção de mensuração financeira. Perfeito, excelente, muito obrigado. Aí o que você denota é que existe um processo, certo, Alexandre? Muitas vezes as pessoas querem começar por, deixa eu ver quantos riscos eu entendo que tem que ser reportados para fazer a conta inversa e o processo não é esse, né? O objetivo é trazer tudo aquilo que efetivamente seja material e relevante para o tomador de decisão, e acho que esse processo que vocês fizeram é fundamental. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu vou aproveitar e trazer aqui o Eduardo para a conversa. Eduardo, você teve, vamos dizer, um papel aí fundamental, né, em toda a construção das normas, pela sua atuação no CBPS, e agora, enfim, né, temos aí os primeiros resultados práticos no mercado, como eu disse anteriormente, o Brasil fazendo bonito no cenário internacional com esses primeiros exemplos, mas eu queria te ouvir um pouco, o que você acha, quais são as suas percepções iniciais, aquilo que você vê de positivo, e o que você pensa no futuro quando a gente tiver um volume maior de empresas reportando essas informações? Boa tarde, Maurício. Gostaria de agradecer o convite da Fundação CPCS para poder compor esse painel. Cumprimentar também o Alexandre, a Maria Paula, com quem eu tenho tido a oportunidade de participar em alguns outros painéis ao longo do tempo, né? E, em especial, agradecer ao Haroldo por ter mais um ano encabeçado a iniciativa desse seminário, né? E a gente sabe que dá muito trabalho. Essa pergunta tua é muito interessante, né? Assim, a gente lá pelo CBPS é um comitê, então todo mundo trabalha, cada um contribui um pouquinho, né? E o resultado talvez seja a expressão mais verdadeira da definição de sinergia, né? A gente consegue ali com a soma do individual alcançar um total maior do que nós teríamos, né? Bom, nós tivemos 2 relatórios, Vale e Renner. Hoje acabou de sair, agora alguns minutos atrás, um comunicado da Irani Papel e Celulose, de que ela também vai fazer a adoção antecipada nos termos da Resolução 93. Né? Centrando especificamente nos relatórios que nós tivemos, eu acho que foi um excelente pontapé de partidas. Eu acho que foi muito interessante o que nós temos.
A gente sempre faz isso por uma questão até de tentar se precaver um pouco com relação ao próprio ineditismo do que é essa atividade que está sendo levada a cabo, né? Tanto pelo ISSB, quanto pelo CBPS, quanto pelas companhias. A gente vê a fala do Alexandre, por exemplo, dizendo, olha, nós já tínhamos aqui uma frente trabalhando na seleção de temas, de riscos e oportunidades que nós entendíamos que poderiam ser elegíveis, né, a uma modelagem financeira, e incluídos dentro de um relatório nos termos CBPS 01 e 02, né? E a gente sempre diz, olha, mas aqui tem muita coisa que é herdada, por exemplo, do TCFD, tem muita coisa que vem das orientações das normas de contabilidade, isso é bem verdade, mas tem muita coisa que é nova, e tudo isso posto dentro de uma mesma estrutura normativa é novo, né? É muito novo. Então, a gente está lidando com a criação de um padrão, de um ordenamento normativo, né? A gente não tem muito como dizer, olha, isso aqui é efetivamente assim. Então, como é que você vai se precaver com relação a isso? Como é que você vai encontrar as melhores formas de endereçar ou de atuar naquela linha de frente, de implementar essas normas na prática? É por meio de pesquisa. É por meio de pesquisa. Primeiro, vamos chegar... A pesquisa que o Alexandre apresentou para a gente era muito interessante. Será que está todo mundo entendendo a mesma coisa sobre os mesmos conceitos? Né? Nós estamos elegendo os mesmos objetivos. Esse é o primeiro ponto fundamental. E o segundo, o que a gente olha para esses relatórios que foram publicados e diferentemente do que a gente tinha? A primeira questão, a conectividade com as demonstrações financeiras, né? A Maria Paula está aqui, ela vai falar daqui a pouco sobre a perspectiva dos analistas. E quando o analista, sem me excluir, né, sem entrar, obviamente, no termo efetivo dela, mas o analista ele tem que fazer projeções de receita, despesa, custo, né? Ele tem que fazer projeções. Isso ele vai se amparar tanto no aspecto macroeconômico quanto microeconômico, ou seja no aspecto do país como um todo, da economia como um todo, seja no aspecto, por exemplo, individual, né? A companhia de maneira isolada, como o indivíduo econômico que interage ali dentro de relações de oferta e demanda. E esses relatórios, eles trazem uma base quantitativa muito expressiva, que é uma herança do SASB. 75% das métricas do SASB são quantitativas. Então, o que nós percebemos quando a gente olha para esses relatórios? Poxa, eu vou pegar aqui uma emissão escopo 3, né? Gás de efeito estufa escopo 3. Eu tenho, por exemplo, hoje a iminência da criação de um mercado regulado de crédito de carbono no Brasil. Isso permite para um analista, isso permite para um acadêmico, isso permite para um leitor, para um usuário desses relatórios, que ele consiga avaliar o quanto, por exemplo, as despesas, os custos operacionais das companhias seriam afetados se esse mercado tivesse vigendo hoje, tivesse regulado hoje, né, normatizado hoje, e o quanto que isso iria consumir de caixa numa eventual situação em que as empresas emitissem mais gases de efeito estufa do que as permissões, as concessões, os allowances que eles recebessem. Então, a gente até combate há algum tempo, né, no sentido amistoso da palavra de combater, né, do verbo combater, o termo informação não financeira. Né? Talvez a definição mais correta seria, são informações pré-financeiras. São dados muitas vezes gerenciais, e que a finalidade última desses dados, isso não tem nenhuma questão velada, porque o próprio ISSB elege como usuários principais credores e investidores, como é o caso do próprio IASB, ele elege os alocadores de capital. Então, para que servem essas informações ao fim e ao cabo? No final do dia, para que serve essa quantidade de dados? Para que serve todo esse processo de se ter uma auditoria razoável para algo que era auditado de uma forma limitada? Para que essas informações possam ser incorporadas em modelagens financeiras e sejam refletidas em aumentos ou decréscimos de taxas de juros, em aumentos ou decréscimos de custo de capital. Esse é o cerne. Não há uma dissociação do econômico quando a gente olha para as informações de sustentabilidade. Muito pelo contrário. Continuidade e sustentabilidade são termos que podem ser postos como análogos, né? Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, né, há coisas óbvias que são muito importantes e ajudam muito os analistas e investidores, os usuários dessa informação. Definição de curto, médio e longo prazo, que os dois relatórios trouxeram de forma muito objetiva. O que é curto prazo para cada uma dessas companhias? Né? O que é médio prazo para cada uma dessas companhias? Isso pode parecer bobo, mas quando o analista está fazendo uma projeção, um valuation, por exemplo, fluxo de caixa descontado, ele consegue entender em qual janela de tempo ele vai fazer incorporações e a partir de que momento ele vai adotar, por exemplo, uma perpetuidade com relação a isso.
né? Então, são questões que são muito pragmaticamente trazidas, né? Então, a gente teve até uma discussão, expandindo um pouquinho, já fechando para essa primeira parte, né? Teve uma companhia fora do Brasil, não vale a pena mencionar, que correu para fazer a implementação do IFRS S1 e S2 para dizer eu fui a primeira a fazer, né? E quando a gente leu o relatório, não, certamente você não foi o primeiro a fazer, né? Você foi o primeiro a tentar fazer, né? Assim, 47 versões, como o Alexandre comentou, para chegar na definitiva, certamente aquela companhia do exterior, e aqui eu não estou cometendo nenhuma falta de decoro, né? Mas uma objetividade que eu acho que deve ser levada em consideração, que é, aquilo não foi feito em 47 versões, aquilo talvez tenha sido feito numa primeira que se tentou. Então, acho que a gente está muito bem posicionado nesse sentido, né? E acho que um dos grandes desafios, esse não técnico, mas comportamental para a gente, para a plateia, para os colegas aqui que nos acompanham, não vamos transformar virtude em defeito. Não vamos transformar, né, oportunidade, né, em problema. A gente tem uma oportunidade pela frente. Né? Tecnicamente, não estou falando do ponto de vista político, não estou falando do ponto de vista de outros atributos que não técnicos. As normas são coesas, robustas e execuíveis. Elas são praticáveis. Se não fossem, não teria 2 empresas que já teriam feito. Né? A gente pode discutir melhorias. Agora, a gente não vai discutir, essa norma não é boa por si só. Se ela não pegar, ou se ela não tiver uma aderência plena ou integral por aspectos de ordem, outros que não técnicos, né? Certamente não é um fórum de contadores que vai conseguir demover esses aspectos em si. Perfeito, excelente, Eduardo. É isso mesmo. Esses exemplos, inclusive, trouxeram do ponto de vista prático que as informações podem ser preparadas, inclusive considerando um esforço proporcional, porque até a norma diz, né, que não devem ser feitos esforços proporcionais para preparar essas informações, e as 2 companhias trouxeram informações de maneira prática, claro, considerando complexidade, porte das companhias, podem ser replicadas por outras e por isso são exemplos tão válidos. Obrigado, Eduardo, já voltamos com você. Agora eu vou chamar para a conversa a Paula. Paula, e você aí fecha o ciclo, né? Ou seja, como representando, enfim, analistas, investidores, usuários dessa informação. Queria te ouvir um pouco em relação à importância das companhias reportarem essas informações financeiras de sustentabilidade, com foco em risco, oportunidade, resiliência, e também a sua percepção sobre essas informações iniciais que foram reportadas e o que você espera aí como aprimoramento no futuro para que elas sejam ainda mais úteis aí para esse público que você representa. Obrigada pelo convite, obrigada Maurício, Haroldo, Alexandre, Eduardo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, para o analista de investimentos é essencial informação financeira, né? Ele é o primeiro passo assim, para a gente começar a fazer uma análise de uma empresa. Então, não tem como você fazer uma projeção de receita, despesas, do valor justo de uma empresa se você não tem demonstrações contábeis. Então, acho que esses primeiros relatórios que estão sendo emitidos, alinhados aí com IFRS S1 e S2, é quase como que um sonho se transformando em realidade para o analista que olha para esses temas de sustentabilidade e também de questões climáticas e como eles podem impactar na performance financeira das empresas. Desde o começo de quando eu comecei, né, nessa frente de análise de como temas ESG podem impactar tanto a performance financeira quanto o valuation das empresas, em todos os engajamentos com as companhias, era sempre um pedido que era feito, né? Olha, você está publicando aí seu relatório de sustentabilidade, você está contando para o mercado que a empresa migrou para o Mercado Livre, ou que ela fez uma automação em ar-condicionado, em iluminação, quanto que isso gerou, né, de redução de custos para a empresa, né? Porque essa redução, ela está ali, a gente sabe que ela existe, mas as empresas sempre tiveram bastante dificuldade em fazer esse tipo de cálculo. E quando você está fazendo uma análise de várias empresas de mercado, é bastante difícil você conseguir ter uma granularidade suficiente, né, para saber, de repente, quanto que eventos climáticos extremos eles podem afetar o negócio de uma empresa. Se a gente pega a Renner, que está aqui presente, por exemplo, é uma empresa que tem milhares de lojas junto com centro de distribuição, hubs logísticos, etc.
que, dependendo da localização, eles podem ser afetados de maneiras diferentes, de repente, por eventos climáticos extremos, né? E se a operação está mais concentrada, de repente, em um estado do que outro, isso também acontece. Então, imagina você, um analista de empresas, olhando para dezenas de empresas, cada uma delas com business diferentes, espalhados por diferentes regiões e sendo afetadas de maneiras diferentes por eventos climáticos extremos, que é um dos temas que a gente pode aqui enumerar, né? Então, assim, antes de ter essa evolução para o IFRS 71S2, a gente já tentava fazer algum cálculo do tipo, vamos ver quanto que a empresa está emitindo ali em escopo 1, escopo 2, vamos pegar, de repente, um valor de crédito de carbono no mercado voluntário, né, já que aqui no Brasil a gente ainda não tem um mercado regulado funcional, e ver quanto que, de repente, isso poderia trazer de impacto financeiro na geração de caixa ou, de repente, na geração de EBITDA da companhia. Mas os cálculos, mesmo assim, eles são muito aproximados, né, porque a empresa, de repente, ela tem um projeto ali florestal que ela mesma gera crédito de carbono, ela tem algumas iniciativas que vão ajudar a fazer a compensação dessas emissões, ao mesmo tempo que outras empresas não vão ter esse tipo de ferramenta, ou elas vão estar expostas a mercados europeus, que daí o crédito de carbono ele é muito mais alto. Então, para um analista, a dificuldade de você ter no detalhe essa percepção de cada um desses pontos de sustentabilidade, de questões climáticas e de como elas podem afetar a operação de uma empresa é muito complicado e granular, né? Então, quando a própria empresa faz esse exercício, fiquei chocada de saber que a Renner teve 47 versões antes do primeiro relatório, achei fantástico, assim. Olha o tamanho do trabalho, né, que dá para a empresa fazer esse tipo de análise para poder dizer ao mercado como que a empresa dela vai ser impactada por temas de sustentabilidade e também por questões climáticas e como que isso pode gerar um impacto financeiro e de quanto. Então, para um analista, seria humanamente impossível fazer um trabalho tão detalhado para todas essas empresas. Então, isso é uma evolução super importante para o mercado financeiro. A gente consegue não só embutir na taxa de desconto, do valuation, no custo de capital, como também quando você está projetando as próprias receitas ou custos da empresa, todo esse tipo de insight que é trazido por um relatório desse tipo, né? Então, eu acho que traz uma evolução espetacular assim, para o mercado. Parabenizo tanto a Renner quanto a Vale por terem divulgado o relatório. A gente vê que alguns temas eles se repetem, né? Mesmo sendo setores tão diferentes. Mas o principal é que a gente consegue ver o quanto que, de repente, mesmo os temas, eles afetam de formas tão diferentes companhias que atuam em segmentos tão diferentes, né? E aí a gente vai entrar em mais detalhe a respeito disso, mas não só olhando para a parte de riscos, o que eu gosto muito do relatório também do IFRS S1 e S2 é que ele traz oportunidades, né? A gente fala muito de transição energética e de todos os riscos e todos os custos e investimentos que isso vai demandar das empresas, mas muitas vezes a gente esquece também das oportunidades, né? E aí, tanto o Renner quanto o Vale trouxeram oportunidades que a transição energética e questões climáticas trazem para a empresa, e você poder também trazer o impacto positivo financeiro disso é também muito importante para a gente poder fazer a avaliação cada vez mais precisa dos negócios dessas empresas. E aí, só finalizando, você perguntou de evoluções, né? Tem coisas bastante específicas e acho que ainda mais difíceis que a gente hoje tem assim para calcular, muito focadas, de repente, em capital humano. Então, por exemplo, quanto que a rotatividade de funcionários pode impactar nos custos de uma empresa, quanto que acidentes podem impactar também nos custos de uma empresa. E acho que as próximas evoluções que a gente vai ver do IFRS focados em sustentabilidade, né, na parte social,
devem vir muito nessa linha, né? A gente já tem ouvido falar bastante de biodiversidade, principalmente de capital humano. Então, acho que o futuro é bastante promissor nesse sentido, do ponto de vista da gente conseguir fazer essa avaliação de como cada um desses temas impacta de forma diferente cada uma das empresas, dependendo do seu segmento, do seu país de atuação e etc. Excelente, Paula. Muito obrigado aí pela sua explicação, extremamente abrangente, e fico feliz que as informações tenham sido úteis. Um aspecto interessante do que você trouxe em relação às oportunidades, estou vendo na prática que muitas vezes as companhias têm todos os riscos adequadamente mapeados, têm uma matriz de risco, enfim. Aí quando você vai falar com as empresas em relação às oportunidades, muitas vezes essa informação ela não está, vamos dizer assim, controlada e coordenada em uma única fonte, está em diversas áreas de negócio, e isso tem sido usado até como uma ferramenta de gestão para, de fato, fazer um inventário dessas oportunidades e ter mais claro até o que isso representa para a companhia, né? E eu vejo isso como um benefício, porque que vai além da, vamos dizer assim, da obrigação regulatória, e algo que pode ser também utilizado como uma ferramenta de gestão, que acho que é o grande objetivo disso. Ou seja, claro que a conformidade regulatória é importante, mas já que a companhia está passando por esse processo, usar isso para efetivamente gerir melhor os negócios do ponto de vista de risco e oportunidade, acho que é excelente. Obrigado. Eu vou voltar agora para o Eduardo. Eduardo, eu queria te ouvir em relação a uma temática específica, que é, naturalmente, existe um foco inicial nas questões de clima, as companhias usando as flexibilizações, né, para reportar S2 e tal. O que você antecipa em relação e a Paula até deu gancho, né, para essa próxima pergunta, trouxe aspectos de recursos humanos, essa coisa toda. O que você antecipa um pouco em relação a quando nós tivermos um olhar mais abrangente, olhando não só para clima, mas para todas as temáticas de sustentabilidade? Você acha que isso vai ser um desafio maior para as companhias, mas é algo que efetivamente pode também ser feito com a mesma razoabilidade que foi feito em relação a essas temáticas de clima? Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Claro, acho que é sempre um paradigma, né? O que vem pelo para-brisa, né? A gente está olhando pelo retrovisor, certo? Assim, a gente já tem aqui 2 normas postas, né? Muita gente olha e faz um juízo no seguinte sentido: poxa, mas essas 2 normas elas não contemplam integralmente os principais riscos que a minha cadeia negocial, que a minha atividade, que o meu setor estão incluídos, né? Eu posso ter, por exemplo, uma empresa que tem mais implicações de ordem, por exemplo, social, né? Se a gente pensar do que ambiental. Se a gente pensar, né, o acrônimo do ESG, né? Então, eu tenho mais implicações. Então, não necessariamente as gradações, os pesos de cada letrinha são igualmente distribuídos para todos os setores, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, quando o ISSB ele fez o seu espécie de um agenda consultation, né? Ele consultou ao mercado e tudo mais para a seleção dos temas que ele deveria se debruçar para os próximos anos, logo após a emissão do FRS S1 e o S2. Qual foi o tema número 1? Qual foi o assunto que ficou em prioridade 1, né? Foi exatamente dar suporte para a implementação do FRS S1 e S2. Esse foi o primeiro assunto. Então, antes de mais nada, nós, mercado, preparadores aqui, né, auditores, todo mundo que está na cadeia produtiva de relatórios corporativos, precisamos de suporte para colocar esse processo em pé. Então, esse foi o primeiro assunto, né? Daí veio, por exemplo, a criação do Knowledge Hub, que foi comentado pelo Jonathan Bravo e pelo Arturo logo no período da manhã, né? Então, o Knowledge Hub é o próprio nome diz, né? É um repositório em que vários conteúdos educacionais, conteúdos de interesse para o desenvolvimento desses relatórios são lá colocados. Depois, a própria Fundação IFRS criou recentemente um curso, né, de alguns módulos, um curso online, que também pode ser feito ali indiscriminadamente para todo mundo que tiver interesse. Então, isso vai ao atendimento da primeira prioridade estabelecida na agenda consultiva. Qual o segundo ponto? Bom, a gente sabe que a questão social ela é igualmente importante para um país igual ao Brasil, né? Em especial, nós temos desafios ambientais e sociais, ou socioambientais, alguns já usam até as duas terminologias de maneira conjugada, exatamente porque elas são indissociáveis em muitas ocasiões. Quem já viu, por exemplo, as discussões em se preservar meio ambiente e se desenvolver atributos econômicos sustentáveis, vamos dizer assim, sabe que isso é uma coisa vital. Então, a gente tem hoje uma discussão sobre relações de trabalho, que tem sido feita pelo staff da Fundação IFRS, pelo staff do ISSB, né? E temos também, a despeito disso, questões sobre biodiversidade,
né? Então, do mesmo jeito que existia o TCFD, para divulgação climática, né, a Força-Tarefa de Divulgação Climática, existe também o TNFD, né, sobre aspectos de biodiversidade. Então, os próximos pontos, né, muito potencialmente vão ser esses aspectos relacionados a relações de trabalho e biodiversidade. O que eu só queria ponderar com relação a isso, né, o desafio que existe para que isso aconteça de uma forma célere. Por qual razão? Quando a gente olha para a União Europeia era a grande protagonista no desenvolvimento de um conjunto de normas para relatórios de sustentabilidade muito parecida com aquilo que nós temos para a contabilidade financeira. Então, o IFRAG, né, que é o equivalente ao CPC/CBPS da União Europeia, ele fica lá em Bruxelas, ele emitiu cerca de 13 documentos, né, que eram os European Sustainability Reporting Disclosures, que trabalhavam com materialidade dupla, materialidade de impacto, tudo aquilo que muita gente escuta aqui no Brasil. Há um ano atrás, a União Europeia deu um passo e disse, olha, um passo para trás, inclusive, né? Não temos condições de implementar isso do jeito que está aí. Não temos condições de implementar dessa forma. Isso é uma maneira muito literal da minha forma de entender o assunto. E criaram um projeto chamado Projeto Omnibus, né? Quer dizer, um projeto coletivo para repensar essas normas. Assim, se isso tudo entrar em vigor, a gente causa uma implicação muito grande para as empresas, né, que vão ter ali uma série de problemas para implementá-los e pode virar até uma questão de ordem de desestímulo econômico. Então, qual é o cuidado que a Fundação IFRS tem tido e o ISSB tem tido também? O S1 e o S2, quando forem auditados a partir de 2026, é uma auditoria razoável, uma asseguração razoável. Então, é um tipo de auditoria que a maioria dos nossos colegas que nos acompanham são contadores, estão no dia a dia, sabe que não é uma auditoria trivial. Não é uma auditoria trivial. Então, se eu vou colocando muitos S's, IFRS S, na mesma esteira, ao mesmo tempo, perde-se essa dosimetria, perde-se essa possibilidade de fazer as coisas aquilo mesmo como o Maurício colocou, com um custo razoável de ser feito. Né? Então, essa progressão ela tem que ser também muito acordada com os setores produtivos, com as empresas, para que a gente não jogue ali o bebê com a água do banho pelo ralo, né? Senão a coisa fica tão pesada e tão onerosa, né, que passa a ser inviável. Mas, em síntese, né, biodiversidade e força de trabalho, né, posteriormente ao suporte da implementação do S1 e do S2. Perfeito, perfeito. Obrigado, Eduardo, pela resposta. Agora eu vou alternar aqui como a gente avançou um pouquinho, vou alternar algumas perguntas do público, como depois um aspecto que eu gostaria de ouvir a Paula também, mas vou trazer o Alexandre aqui, porque tem duas para você, Alexandre, e daqui para frente, para a gente poder atender todo mundo, se a gente puder fazer meio que um bate-bola mais rápido, acho que vai ficar interessante para a gente cobrir o que tá vindo aí, tá bom? Alexandre, eu vou mandar duas aqui para você, acho que está todo mundo impressionado com as 47 versões, certamente as 47 versões da Renner, por ser uma pioneira, por assumir o desafio, certamente vai diminuir muito as versões de quem vem depois, porque já tem um modelo, né? Então, acho que parabéns para aquelas que saíram na frente, mas para as outras companhias, não se assustem com isso, né? Então, duas perguntas rápidas, Alexandre. Quanto tempo, basicamente, vocês demoraram para construir isso? E segundo, o pessoal comenta um pouco está comentando aqui de escopo 3, tem muita complexidade, o pessoal tem um pouco de medo do escopo 3 das emissões, e vocês estão aí no varejo, né, no qual o escopo 3 aí é a maior parte das emissões. Você pode comentar um pouquinho como é que vocês estão em relação a isso, desmistificar um pouquinho esse processo? Seria interessante se você pudesse cobrir essas duas e depois eu passo para a Paula. Então, pessoal, para não assustar as 47 versões, né, a gente, logo que fez o comunicado ao mercado, em agosto de 24, né, a gente já definiu ali em setembro, ali a gente já começou a estruturar o que nós chamamos de boneco, uma formatação para o relatório, né, porque como ainda não tinha nada, né, no mercado, a gente entendia que isso ia trazer muita discussão e muito debate. Então, se a gente já começasse a estruturar isso desde o início e preenchendo essas informações de acordo com o racional de estrutura, a gente poderia ter mais debate de forma mais assertiva, né? Por exemplo, vou fazer a estruturação de capítulos. Qual que é a ordem mais interessante? Começo por onde? Né? Começo por estratégia? Vamos seguir exatamente a ordenação que está no framework da norma?
né? Para o nosso negócio, faz sentido ter alguma ordem diferente? Vamos trazer um capítulo para a materialidade, dado que isso traz muita dúvida e muita pergunta, né? Então, essas coisas começavam a vir. E para ver essas discussões, a gente precisa já começar a criar uma estrutura. Então, eu diria para ti que tão logo a gente fez a divulgação ao mercado, como a gente já tinha um diagnóstico, né, que foi anterior, nós já começamos a criar as primeiras versões, né, de boneco, de estrutura, de formatação de relatório, para a gente começar a preencher os temas, né? Então, começou ali. Então, daria para dizer assim que setembro de 24, a gente já começou as primeiras versões. E aí, depois isso foi evoluindo. Aí, quando chegou no final do ano, a gente teve de 24 para 25 rodízio de auditoria, né? Então, nós achávamos importante também, já o novo auditor de 25 já ter uma visão dessa construção, até pelo aspecto de dados comparativos, né? Pensando em 25 sobre 24, até para não ter nenhuma surpresa de mudança radical da estrutura, etc. e tal, por alguma interpretação ou um entendimento divergente de um outro auditor. Então, à medida em que também nós embarcamos a segunda auditoria já do ano de 25 no projeto, né, pelo menos para trazer percepções do formato, né, que nós estávamos construindo, veio também sugestões. E aí a gente acabava, né, gerando mais discussão, gerando alterações. E aí, quando nós chegamos numa fase assim mais intermediária da estrutura do relatório, nós entendemos que nós já tínhamos uma robustez mínima para começar a subir para comitês, né? Para pegar já uma coisa intermediária, até não entregar um negócio muito final, intermediária, para eles poder também trazer percepções e a gente gerar debate. Aí subiu para comitê de auditoria, aí subia para comitê de sustentabilidade, vinha sugestões, vinha percepções, isso gerava discussão, gerava alteração, né? Então, acho que considerando todos esses fatores, dá para dizer aí uns 10 meses aí, só de versões, né, e escaladas que a gente dava de comitês e auditores para que a gente pudesse receber inputs. A própria pesquisa, depois teve várias fases da pesquisa que trouxe inputs diferentes. Por exemplo, a questão do glossário, por exemplo, nós não estávamos colocando o glossário, mas aí na parte final da pesquisa veio isso como preponderante. A gente, não, vamos incorporar, vamos fazer uma estrutura de mais uma versão. Já mudou, né? Então, eu acredito que esses 10 meses, digamos assim, pensando só no relatório e os versionamentos que eles tiveram, ele foi bem distribuído, assim, né? Isso não foi concentrado em 1 ou 2 meses, né? Claro que a parte final ali, ela acaba tendo mais detalhes ali, né? Principalmente pela modelagem financeira, que aí tu também já pode trazer como... tu tem o cálculo, mas como eu vou apresentar o cálculo? E eu acho que uma coisa que também gerou bastante alteração de versão foi a linguagem, porque nós começamos com uma linguagem muito contaminada com os relatórios já existentes, né? Uma linguagem mais institucional, e às vezes acaba escrevendo muito texto. Aí, quando a gente começava a ler de novo, ou pedir para outra pessoa ler e ver o que ela entendia, às vezes elas não estavam capturando o que a gente queria passar. E aí vinha o feedback, olha, esse relatório tem que ser mais objetivo. Aí, então, até a gente achar esse storytelling, né, de como que a gente vai organizar os assuntos e abordar de uma forma objetiva, que era o feedback que a gente recebeu da pesquisa, principalmente dos investidores, isso gerou muita alteração de texto para a gente chegar no ponto que pudesse ser simples, que pudesse entregar a mensagem que a gente queria passar, sem também ter um detalhamento muito exaustivo, né? Então, isso gerou bastante versões de alterações de texto, de redação, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Perfeito. Daqui a pouco eu vou voltar naquela do escopo 3, que eu não esqueci, mas eu vou passar para a Paula primeiro, depois eu vou voltar naquela. Paula, você comentou um pouco disso, da questão das especificidades de segmento, né? E como um relatório de uma mineradora pode se comparar com uma de varejo, mas eventualmente com alguns tópicos específicos, alguns tópicos que eles acabam sendo tratados pelas duas companhias. O que eu queria te ouvir é, quando vocês olham para esses relatórios, né? Qual que é a diferença quando você está olhando num segmento que é mais carbono intensivo, ou mais intensivo em recursos naturais, outros menos? De fato, para aquelas empresas que eventualmente não têm um impacto tão grande, mesmo assim vocês olham quais são os riscos, procuram entender isso, ou como é que funciona na cabeça do analista essas questões para segmentos tão diferentes?
Bom, aí a gente vai focar bastante na materialidade, né, do negócio em relação a temas de sustentabilidade. Então, por exemplo, se a gente vai olhar um setor financeiro, né, toda a questão de inteligência artificial, cibersegurança, toda a parte social envolvendo funcionários e clientes, ela é muito mais importante do que quando a gente fala de emissões de carbono para um business que ele é considerado hard to abate, né, que como o mercado gosta de chamar, que tem emissões que são difíceis de você compensar e mitigar. E quando a gente olha para os dois relatórios de FRS que a gente tem hoje no mercado, ele traz exatamente essa visão, né? Então, quando a Vale traz lá os riscos que a empresa está exposto, ela começa por uma taxação de carbono, tanto no mercado doméstico, né, que a gente tem aí o mercado regulado sendo discutido no Brasil, quanto no mercado internacional, que você tem uma possível taxação de carbono vindo da Europa sobre produtos que sejam importados de outros países. E aí ela faz uma conta de quanto isso poderia custar para a empresa, trazendo a valor presente. Depois, a Vale aborda também a questão da taxação de carbono sobre o frete marítimo, né? A Organização Marítima Mundial, ela foi uma das primeiras a assumir metas específicas de descarbonização, e isso pode vir a aumentar os custos logísticos marítimos globais. E aí a Vale também faz esse tipo de cálculo quando ela vai falar dos riscos ali ao qual o negócio está exposto. E ela também fala sobre efeitos climáticos extremos, que aí tem uma sobreposição com o relatório da Renner, né? Ambos os negócios estão expostos a eventos climáticos extremos, só que de formas diferentes. Enquanto que uma chuva forte, uma inundação pode atrapalhar desde a operação de mineração da Vale até a questão logística, no caso da Renner, isso também pode afetar a logística da empresa, a operação de lojas, e não só isso, também pode afetar a produção de insumos, de repente de algodão, para você produzir as peças de roupa, ou a Renner também traz ali ondas de calor como podendo afetar a performance de venda de coleções, né, quando é algo inesperado. Então você vê que o mesmo efeito, o mesmo problema, né, os efeitos climáticos extremos, ele tem diferentes impactos dependendo do business da empresa e dependendo de como ela atua. Do mesmo lado, as oportunidades. E aí, outra coisa que é comum em ambos relatórios, tanto a Vale quanto a Renner, elas trazem a questão de novos produtos, né? E do lado da Renner, isso seriam produtos com mais conteúdo sustentável, levando em consideração toda a mudança de comportamento que a gente tem hoje no mercado. E do lado da Vale, isso se traduz num briquet verde, que é uma pelota que emite ali 10% menos CO2 quando é manejado no alto-forno da indústria siderúrgica. Então, essas são as oportunidades de novos produtos para ambas as empresas, só que cada uma dentro do seu próprio contexto, né? E a Vale traz ainda outras oportunidades ali de, por exemplo, aumento de demanda de minerais críticos com transição energética. Então, toda essa materialidade, ela é muito importante quando a gente está falando dos diferentes setores da economia. Perfeito, perfeito, Paula, obrigado, viu? Voltando no tema aqui das emissões, eu tenho duas perguntas aqui que ainda estão abertas, aí eu vou passar primeiro para o Eduardo e depois para o Alexandro, para vocês tratarem dessas perguntas, já, né, de antemão dizendo que eventualmente vocês não são os especialistas no último nível de detalhe, porque as perguntas aqui são um pouco mais específicas, mas ouvi vocês rapidamente em relação a isso, e aí você, Eduardo, primeiro de uma maneira geral, e depois eu retomo aquela pergunta para o Alexandro. O pessoal está perguntando, olha, num setor de alta intensidade de emissões, o esforço do inventário não é desproporcional? Você podia trazer um pouco essa sua percepção, Eduardo? Se é que você está no dia a dia disso, né? Enfim, é uma pergunta mais específica. Não sei se você consegue aí pelo menos uma passada no que você acha nessa proporcionalidade de fazer um inventário, e aí a gente ouve a percepção do Alexandre que está lá no dia a dia mesmo. Não, ótimo. Ótimo, porque esse é o típico caso de pergunta, quando às vezes a gente está em sala, né, de aula, está numa discussão que traz uma pergunta muito específica com relação ao tema.
o treinamento acadêmico sempre nos leva a recorrer ao caso geral, né, e do caso geral derivar uma resposta específica, né? Acho que esse sempre é o ponto substancial. Quando a gente olha a arquitetura, por exemplo, do S1, o S1 especialmente nesse sentido, ele não, por acaso, começa com a atribuição de materialidade, né? E a materialidade de ordem financeira. Então, a materialidade, ao ser eleita como um conceito pilar, vamos dizer assim, para a estruturação da norma, ela deve ser compreendida como um atributo de premissa que deve guiar, deve ser a guisa para o raciocínio do leitor, do analista daquela norma, né? É o que a gente chamaria de premissa central, vamos dizer assim, né? Dentro de um estudo ontológico de lógica. Então, se as emissões, né, elas não são algo material para aquele segmento, elas não são algo efetivamente relevante para aquele segmento, automaticamente o inventário também não deveria ser uma decorrência relevante para aquele segmento. Certo? Então, eu não poderia, por exemplo, ao admitir, ao compreender que, do ponto de vista da estratégia negocial, eu estou numa atividade de baixa emissão, porque isto é imaterial para mim, eu consigo comprovar, e é bem importante, porque a abordagem empírica ela tem que se sobrevaler aqui, ela tem que sobressair com relação à abordagem retórica. Eu não digo que as emissões são irrelevantes para mim, simplesmente porque eu acho que é uma questão de percepção, de juízo de valor. Mas eu consigo comprovar empiricamente, documentalmente, com argumentos de análise do meu negócio, né, estratégia e tudo mais, que aquilo não é relevante para mim, automaticamente eu não tenho que fazer uma decorrência daquilo. Então, é importante porque o que muitas vezes a gente estabelece? Vou fazer primeiro para depois saber se é material. Não, o caminho é exatamente o oposto. E é justamente esse exercício de avaliar o que é ou o que não é material que vai me levar ao encontro daquela premissa de custo razoável. Se eu inverto a ordem das coisas, aí eu caio no problema exatamente de ter gastado dinheiro, ter gastado recursos, e é de uma forma geral, recursos humanos, chegar à conclusão, não era relevante, mas você já saberia disso desde antemão, se tivesse feito um adequado exercício de reflexão sobre o seu modelo de negócio. Então, me parece que tem uma certa contradição em termos na pergunta, né? Um paradoxo em termos na pergunta, que não, como é que eu atendo a questão, né, da desproporcionalidade, uma vez que eu tenho que fazer isso para você? Não, você não tem que fazer. Se é desproporcional, você não tem que fazer. Perfeito. Agora, o que é difícil muitas vezes assumir que não é material, mas está todo mundo dizendo que é material para todos os setores, né? Mas a norma é feita para uma avaliação principles-based, baseada em princípio. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Agora, no caso da Renner, Alexandre, certamente o escopo 3 das emissões é relevante, né? E sabendo que vocês têm especialistas lá, não é você que cuida disso diretamente e tal, mas você consegue dar só uma repassada de como é que foi o processo, qual é o nível de maturidade, principalmente os desafios nessa temática? Na verdade, o escopo 3 ele é um desafio, acho que para todos os setores, né? E eu acho que até na pergunta anterior, né, professor Eduardo, tem que olhar a questão também da cadeia, né? Porque ele pode não ter pouca emissão dentro do negócio ali, mas a cadeia tem, né? Então aí acaba tendo a necessidade do inventário também, né? Então acho que essa visão mais abrangente aí que envolve a cadeia de abastecimento, ele acaba sendo primordial e é o mais desafiador. Então acho que nesse aspecto, assim, olhando até a jornada aí do relatório, partindo aí das informações obrigatórias ali a partir de 26, a gente já tem, né, uma estrutura aí de alguns anos que a gente já tem investido bastante dentro da nossa cadeia, né, de suprimentos. Então, a gente já tem avanços importantes em inspeção na origem, principalmente de matéria-prima, né, tanto em fornecedores, né, que são fornecedores mais estratégicos, como também até temos inspeções também nos itens importados, né, onde a gente tem um escritório, né, por exemplo, na China, onde a gente tem uma base lá, né, onde a gente concentra ali bastante inspetores para visitar as fábricas, né? Então isso já é uma construção, né, de alguns anos, né, que a gente vem trabalhando para que a gente possa ter um acompanhamento dentro da cadeia e cada vez mais inserindo, né, as diretrizes de sustentabilidade, que agora a gente vai ter que fechar isso
por uma modelagem, né, de avaliação de impacto e também uma modelagem financeira, mas sem sombra de dúvida, principalmente para o varejo, isso é bem desafiador, né? Mas eu creio que as empresas que já têm, né, iniciado isso há mais tempo, né, acabam já tendo um direcionamento maior, até mesmo estruturas de ferramentas, de equipes, de como que a gente vai consolidar esses dados para a gente poder reportar, né? Perfeito. Muito obrigado, Alexandro. Vou voltar para você, Paula, com uma pergunta, até acho que o Eduardo comentou no começo em relação às perspectivas de curto, médio e longo prazo. O que eu queria te ouvir, né? Existe, enfim, né? Nós não estamos no dia a dia aí de investidores, analistas, mas tem uma discussão que a gente acompanha em relação ao imediatismo. Nos Estados Unidos, hoje em dia, se está se discutindo até mesmo se as informações trimestrais têm que ser reportadas, porque isso cria aquela pressão do que vai ser reportado no trimestre que vem e deixando um pouco de lado, né, a perenidade do negócio, olhar por longo prazo, tal. Como é que você vê essas questões em relação a, principalmente quando a gente olha para essas temáticas de sustentabilidade, que muitas vezes a gente está olhando para 2030, para 2040, para 2050, como isso se conecta com essa expectativa do mercado de quanto a companhia vai gerar de lucro no trimestre seguinte, quanto que vai ser para o lucro de ação? Você acha que o investidor continua tendo esse foco muito imediatista ou esse tipo de situação ajuda também o investidor a olhar para onde essa companhia está indo no longo prazo? Eu queria te ouvir em relação a isso, é uma dinâmica interessante e importante. Sim, verdade. Bom, a premissa de todo valuation é que a empresa vai ter um negócio infinito, né? Tanto que a gente usa um crescimento na perpetuidade, é um dos itens que a gente usa no valuation. Então, como não olhar para longo prazo dentro desse cenário, né? A gente tem que olhar para longo prazo. A transição energética e toda essa evolução que a gente está tendo em termos de disclosure de informações de sustentabilidade nada mais é do que uma evolução que começou anos atrás, e a transição energética não deixa de ser uma transição de tecnologias que vai afetar invariavelmente toda a dinâmica global como ela é hoje, né? Então, eu acho que os investidores estão, sim, olhando para essas questões de longo prazo e também para questões de curto prazo, né? É difícil você também não se deixar influenciar, de repente, por questões econômicas que estão ali impactando o seu portfólio no curto prazo, mas um investidor que está olhando fundamentos econômicos, fundamentos de negócios, fundamentos de empresa, ele invariavelmente tem que levar em conta todas essas questões que vão, de novo, mudar toda a dinâmica de negócio, como a gente conhece hoje, dinâmica entre setores, né? E aí eu acho que a questão do IFRS ela é ainda mais interessante por isso, né? O Eduardo trouxe tudo o que está acontecendo ali no cenário europeu, que de repente divulgaram um monte de normas e estão tentando fazer um pacote para reduzir. O IFRS traz tudo aquilo que a gente que olha a sustentabilidade no mercado financeiro pede há anos, que é padronização. Então, a partir do momento que você tem padronização, você facilita a vida das empresas, né? Ela tem um dado somente para seguir, um framework somente para olhar, e é claro que o FRS ele vai evoluir para incorporar novos temas ao longo dos anos, mas ele vai trazer essa padronização que as empresas tanto pedem e que tanto é necessária, né, para você conseguir também reduzir ali o custo de transparência para elas. Quando você tem uma regra só vigorando, é muito mais fácil, né, para as pessoas conseguirem seguir. Então, eu vejo assim essa transformação de forma positiva. Eu acho que a evolução ela continua, e você olhar para longo prazo dentro de um cenário de investimentos ele é essencial, principalmente considerando a quantidade de alterações que a gente tem rolando dentro desse cenário. Perfeito, Paula. Muito obrigado. Haroldo, vou pedir licença até para eu responder aqui uma pergunta, até para não deixar os nossos debatedores aqui na saia justa, porque é uma pergunta mais voltada para a temática de asseguração. Você permite, né? Estou liberado, Haroldo. Então vamos lá. O pessoal está perguntando um pouco dessa questão da asseguração e se o IBRACON eventualmente vai fazer algum tipo de comunicado em relação aos relatórios, essa coisa toda. Eu faço parte, né? Todas as empresas de auditoria fazem parte de um grupo de trabalho de ESG no IBRACON, e de fato esse é um dos aspectos, né, que conforme também essa questão avança, a necessidade de padronização dos relatórios, do próprio trabalho que tem que ser feito
numa asseguração razoável, e sim, então o IBRACON não se envolve efetivamente na questão normativa de contabilidade, de sustentabilidade, mas nas questões do que tange a atuação do auditor independente, sim. Então, o IBRACON já emitiu comunicados anteriores sobre a temática de asseguração, e certamente esse grupo de trabalho vai continuar trabalhando, né, e na medida do possível, soltar os comunicados que julgar apropriado aí para dar uma, vamos dizer assim, um norte maior para as empresas de auditoria que vão ter que passar, principalmente quando tivesse no ano seguinte esse trabalho de asseguração, tá bom, gente? Então, existe sim um grupo de trabalho no IBRACON, e essas orientações vão sendo fornecidas no tempo correto, tá bom? Queria trazer uma outra pergunta para você, Eduardo. Essa é um pouco mais específica, mas eu posso te dizer que é uma dúvida recorrente do mercado. A norma, o S1 e o S2 traz determinadas flexibilizações. E a dúvida do pessoal é se no primeiro ano de adoção mandatória, ou seja, no Brasil em 2026, essas flexibilizações podem ser utilizadas, ou essas flexibilizações ficaram exclusivamente para esse grupo de empresas que atuou no período voluntário? Pergunta ótima e muito, muito, muito pontual, né? Não, os reliefs eles devem ser utilizados no primeiro ano, né? Assim, tanto que as grandes conversas que nós tivemos, inclusive com as áreas técnicas da CVM, a época da resolução 93 e tudo mais, porque como é que a gente tem que entender a resolução 93? Ela criou um biênio de adoção voluntária, tá certo? 24 e 25. E ela estabeleceu uma adoção mandatória a partir de 26. Então, a gente sempre tem aquela discussão, 26, ano, né, fiscal, vamos dizer assim, né, ano de reporte, 27, ano de divulgação, né? E o que a norma trouxe? A norma trouxe, como eu digo norma, eu digo CVPC 102, né? Ela traz lá os reliefs. Quais são os reliefs? Basicamente a questão da comparabilidade, basicamente a questão de adotar o S2 no primeiro momento, não o S1. É só olhar, né, o que os relatórios efetivamente trouxeram. E não faria sentido você poder somente usar os reliefs nos anos do biênio voluntário e não usá-lo no mandatório. Porque senão, automaticamente, não seria mais voluntário, seria mandatório. Então, o que acontece? Isso é muito interessante também, porque dá até a oportunidade, o Maurício, de comentar uma coisa que o próprio Alexandre comentou no começo, que era o seguinte: tem muita empresa fazendo seus diagnósticos, tem muita empresa muito avançada com seus diagnósticos, que esperavam um pontapé inicial para dizer, bom, deixa eu ver como é que vai para o mercado, aquilo que a gente chama tecnicamente de isomorfismo mimético, né? Tem nome de patologia, né? Mas no final do dia é o comportamento de você olhar o que os outros estão fazendo e tentar de alguma maneira replicar. Daí a ideia do mimetismo, né? E do isomorfismo de replicar a forma de se fazer alguma coisa, né? Então tem muita gente que está avançado. Então não faria sentido se a norma tivesse essa compulsoriedade de se não poder usar os reliefs a partir de 26, né? Então não faz sentido. Eles podem ser usados, sim, nesse aspecto. Até porque tem uma coisa que é muito importante, vejam, o CVPS ele não tem mando regulatório. Né? O Mota, o Rogério, comentou sobre o CPC, a mesma coisa para o CVPS. A gente vai lá e traduz a norma, coloca a audiência pública, interage com o IASB, interage com o ISSB. O documento é esse, nossos comentários são esses. Quem faz com que aquilo se torne mandatório é o Conselho Federal de Contabilidade, tem a Instrução Normativa 1710, né? É a CVM, por meio das suas resoluções, Banco Central, ou seja, os normatizadores eles têm um papel próprio. Quem pode dizer vou aplicar ou não vou aplicar é o normatizador. E no caso da 193, especificamente para o mercado de capitais, né, a coisa toda ficou 24, 25, 26 e 27, né, por conta de adoções. Perfeito, Eduardo, mas foi muito bom você ter reforçado essa questão, porque de fato ainda é uma dúvida recorrente das companhias, e agora a explicação ficou extremamente clara. Muito obrigado. Nós temos mais 6 minutinhos para encerrar o painel, então eu vou aproveitar aqui, já que a gente cobriu boa parte das perguntas do público, vou passar para cada um de vocês para 2 minutos finais, né, das considerações sobre o painel, já agradecendo a participação de cada um. Pelo menos para mim foi uma discussão muito rica e espero que tenha sido também bastante útil para o público que nos acompanha. Mas vou começar com você, Paula. Se você pudesse fazer as suas considerações finais e também trazer um pouco da sua expectativa aí para esse novo ciclo que se avizinha em relação, primeiro, né, 2025, provavelmente com novas companhias reportando, e depois
2026 com todas as companhias aí registradas trazendo essas informações para o mercado. Vou pegar o gancho do que o Eduardo falou. Eu tenho muita convivência com as empresas, né, principalmente as de capital aberto do mercado. Eu vejo muitas já bem avançadas e acho que elas estavam com um pouco de medo de serem as primeiras a divulgar. Então, assim, kudos para tanto Renner quanto Vale, porque realmente é um trabalho muito corajoso. Tanto a Vale quanto a Renner, elas já tinham relatórios de sustentabilidade bastante avançados, com um diagnóstico muito profundo sobre as questões de como temas climáticos poderão impactar o business da empresa e vice-versa, com alguns cálculos, inclusive, de impacto financeiro já sendo feitos. Então, eu acho que assim isso abre uma porta para o resto do mercado também poder começar a divulgar as informações que, de certa forma, eles já têm. Então, apesar de muitas empresas elas não terem ainda falado que vão ser early adopters do IFRS S1 e S2, eu já vejo trabalhos bastante avançados em muitas empresas. Então, eu acho que o mercado como um todo ele vai conseguir atender essa data final aí de 2027, baseado nas demonstrações de 2026. Estou bastante animada e acho que isso traz um nível de transparência muito diferenciado para o mercado brasileiro em relação aos outros mercados. Então, queria finalizar aí com essa mensagem de otimismo e agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Paula. Passando para você, Alexandro, suas considerações finais, eu queria também te perguntar, né? Depois de tudo isso aí que vocês passaram, o pioneirismo valeu a pena? Vocês estão satisfeitos com o processo? E o que a gente deve esperar aí para o futuro, já que vocês têm feito um trabalho aí tão importante e profundo nessa temática de sustentabilidade? Tá bom. Obrigado. Agradeço aí também as perguntas e a participação aí do público e dizer, gente, que acho que nós estamos bem encaminhados aí, né? O Brasil, acho que, né, tem sido pioneiro, tem sido elogiado os 2 primeiros relatórios, então a gente já começa de uma forma mais clara aí um direcionamento. É claro que isso também vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Mas não tenho receio, né, de começar e de vocês já puxarem essas iniciativas internamente nas empresas, né? No início assusta, mas depois, quando a gente começa a se familiarizar, o próprio professor Eduardo tem comentado que a melhor forma é a gente mesmo tirar as nossas conclusões ou interpretações quando a gente lê a norma, né? Então, acho que se debruçar sobre ela, olhando cada negócio, ter a sua lente, né, sobre como que você entende que aquilo se aplica ao seu negócio, é um bom ponto de partida para o início das discussões, né? E é importante a gente ter essa frente começado pelas empresas, dentro das empresas, né? Porque nós temos que pensar que mesmo que a gente tenha algum apoio no início, isso vai virar um reporte, né? Contínuo. Então a gente precisa estruturar o processo, né, para que isso seja algo natural depois, né? Assim como a demonstração financeira assim como o relatório anual já assim como o release também já é. E, consequentemente, né, Paulo, isso vai estar cada vez mais inserido nas calls de resultado, já vai começar a trazer um amadurecimento com o tempo dos próprios analistas, investidores, que vai gerar mais interesse e até perguntas sobre o reporte, já combinado, né, na mesma data da DF, né? Então, isso é o futuro. Então, nós precisamos começar, e eu acredito que a gente tem tentado contribuir aí, com o que nós estamos reportando e dentro do possível a gente está tentando, né, atender algumas empresas que nos procuram aí para trocar algumas impressões e é uma jornada, não tenho receio, né, de avançar e eu não me arrependo, tá, Maurício? Eu acho que assim foi muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo nós conseguimos, né, mobilizar todo o nosso time, né? Então tinha um engajamento muito forte assim das pessoas, porque eu vejo assim, tem um propósito maior por trás, né, dessas informações, não é um mero relatório, né? Então, olhando esse âmbito maior de um propósito, né, que a gente está entregando uma geração de valor ali para N públicos, isso tem nos instigado e motivado a não só ser pioneiro, mas seguir em frente. Agradeço aí a participação aí
no evento. Perfeito, Alexandre, muito obrigado. Para finalizar, Eduardo, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as companhias que estão aí nesse processo, para também os colegas de profissão que estão aí na fase de preparação para eventuais assegurações. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma que está te acompanhando. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado a todos. Assim, o aspecto de ordem comportamental, né? Quando fui convidado para participar do CBPS na condição de coordenador técnico, né? Eu sempre tive muito receio das coisas se personificarem, né? Eu acho que a gente dá as nossas contribuições e o importante é o fluxo, né? E a gente não pode ficar lá parado. Eu tive muita sorte, né, de no CBPS encontrar gente muito engajada, né? E eu gostaria de agradecer a todos os colegas do CBPS, dos GTs educacionais, por tudo isso. E especialmente, né, quando a gente vê efetivamente uma Renner, uma Vale, né, fazendo esse processo de implementação inicial, analistas igual a Maria Paula, auditores igual o Maurício, né, e tanta gente séria e boa engajada nisso, né, dá um sentimento de dever cumprido, né, ou pelo menos de que cada um fez a sua parte. Então, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. E, no geral, eu entendo que as empresas têm que lidar com diferentes desafios no dia a dia. Eu acho que reforma tributária, nova DR, né, demonstração de resultado, um novo conjunto de relatórios agora de sustentabilidade. Vejamos isso como oportunidade. Vejamos isso como oportunidade. Né? Vamos sempre recorrer aos fundamentos do porquê que a informação corporativa ela é relevante para o processo de captação de recursos, processo de alocação de capital, né? O famoso back to roots, né? Vamos botar as nossas raízes do porquê que é relevante o funcionamento e organização dos mercados financeiros por meio de informação qualificada, auditada, né? A gente sabe que vira e mexe, hoje em dia a gente escuta, mas eu consigo projetar o resultado da empresa olhando para notícias do Twitter, né? Olhando para notícias do X, né? Ou coisas que o vale. Será que é o mesmo processo? Né? Será que leva aos mesmos fins? Né? Será que a gente vai ter uma obsolescência dos relatórios corporativos? Eu acho que não. Tá certo? Eu acho que não. Eu acho muito pouco provável. Então, vejamos a coisa sob o ponto de vista mais estrutural e menos da ordem do dia. Vamos pensar sobre um aspecto de que pilares que a gente está elaborando e como é que isso pode ajudar, de uma forma geral, no desenvolvimento econômico, né? No desenvolvimento da geração de emprego, da capacitação de pessoas e assim sucessivamente. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Haroldo, gostaria de repassar a palavra para você, para a finalização. Acho que foi um painel aí que os nossos debatedores trouxeram as informações de uma maneira riquíssima e tenho certeza que atendeu aí as expectativas do público. Muito obrigado também pelo convite e parabéns pela organização desse excelente evento, Haroldo. Muito bom, realmente eu queria agradecer a todos vocês, parabéns, acho que atingiu os objetivos que nós programamos. Parabéns, Alexandre, não só pelo pioneirismo, mas por abrir essas informações que, com certeza, vão ajudar as outras companhias, né, na sua rota. Esse tipo de pesquisa que foi feita antecipadamente foi realmente uma ideia muito importante. Queria agradecer muito, então, o Flores, que brilhantemente nos guia no CBPS, né, e com um time realmente, como ele comentou, espetacular, muito em cima do dia a dia e tentando fazer o trabalho da melhor forma. A Maria Paula, representando nós, analistas, de maneira exemplar, e Maurício, sem dúvida, auditor, mensuração é primordial. Ao contrário do que você falou, eu queria que você falasse sobre esse assunto, porque, para nós todos, essa é uma asseguração que vai ser muito relevante no processo. Então, acho que o painel cumpriu o que queríamos. Agradeço mais uma vez a vocês. Vamos caminhar para o encerramento, então. Obrigado.